projeto Espelho Piraí tem seu início focado na descoberta de novas cavidades subterrâneas. Mas no decorrer, já no início do projeto, muitos sítios arqueológicos foram encontrados. Alguns que já eram conhecidos e cadastrados, e dezenas de outros que estão sendo identificados durante o percurso do projeto, são considerados novas ocorrências arqueológicas para a região dos Campos Gerais do Paraná. Atualmente são mais de 30 sítios arqueológicos catalogados. Esses sítios arqueológicos são ricos em pinturas rupestres, representações que foram produzidas por povos originários que habitaram a região dos Campos Gerais centenas e até mesmo milhares de anos atrás. Estas comunidades utilizavam os abrigos tanto para proteção como para descanso, e durante esses momentos pintavam diferentes tipos de figuras que poderiam representar cenas de cotidiano, rituais e até mesmo celebrações. Piraí do Sul volta ao cenário científico com a descoberta desse abrigo com as araucárias. Piraí, que já foi palco da descoberta da primeira pintura rupestre no Paraná e que abriga inúmeros sítios arqueológicos, agora temos essa nova descoberta. E que as pinturas rupestres vêm sendo estudadas por diversos grupos ao longo do tempo, e as pesquisas atuais, elas têm um ponto muito positivo, que o resultado dessa pesquisa será socializado com a comunidade local, porque muitos dos munícipes sequer sabem da existência dessas pinturas ou qual o significado delas. A tinta usada para elaborar os painéis rupestres que a gente encontra na borda da escarpa devoniana, muitas vezes era utilizado o óxido de ferro. Esse óxido de ferro era amassado e misturado com uma seiva de árvore, gordura animal, sangue, saliva. Ele era misturado com esse óxido de ferro e muitas vezes cozido também, dando diferentes tonalidades nessas pinturas. Várias técnicas foram utilizadas por esses povos para a elaboração das pinturas. Muitas delas usando um pecíolo vegetal, um graveto, formando esse conjunto de pontilhados, de formas geométricas, onduladas, pontilhados, círculos, e também era comumente usado a ponta dos dedos, como nesse painel aqui atrás, onde ele marcou com a ponta dos dedos as pinturas. É incrível ver a sensibilidade dessas pessoas em fazer essas pinturas, os detalhes, a sensibilidade mesmo deles representarem o que eles estavam vendo, porque em todos os abrigos é isso que a gente vê, eles representam as cenas do cotidiano deles, seja com animais, seja antropomorfos ou fauna, e agora com a flora, representar uma árvore que existia em abundância aqui na nossa região. Nesse contexto arqueológico do projeto Espelho Piraí, alguns sítios arqueológicos encontrados por nossas equipes têm grande relevância. O abrigo Metamorfose é um que tem uma importância muito grande para o nosso projeto e para a arqueologia dos Campos Gerais. Não apenas por conta da quantidade de pinturas rupestres presentes neste abrigo, mas também pela variedade de tipos de representações. Algumas delas exclusivas apenas deste sítio. Estamos aqui no abrigo Metamorfose, em um dos painéis do abrigo, o mais representativo e o mais bonito esteticamente e visualmente, pelo fato da sua preservação e pelo fato da riqueza de representações que a gente encontra nesse painel. A vasta representação de estilos de cervídeos a gente consegue observar bem no painel, cervídeos pontilhados, tracejados, todos chapados, Lá no alto a gente consegue observar uma fileira de cervídeos, todos estilizados, um diferente do outro, em tamanhos diferentes também. E a grande variedade de aves. A gente consegue observar
ave chapada, ave pontilhada, do mesmo estilo do cervídeo, mas também eles caracterizavam essas aves, né? Outro fato curioso que a gente consegue observar nesse painel também é uma possível representação de uma tartaruga. Consegue enxergar até todo o detalhamento do casco, né? Cabeça, pata dianteira e pata traseira. E também a representação de um possível felino, de uma possível onça, né? Onde a gente consegue, parece ver até os bigodinhos do felino na representação. Então esse é um dos painéis mais representativos, muito bonito visualmente e esteticamente, justamente pela sua preservação. Então a gente se encontra no abrigo Metamorfose, né? Na parte central do abrigo praticamente, e a gente consegue observar nessa parte do abrigo alguns níveis onde há ocorrência de pintura rupestre, né? Esse primeiro nível, o segundo logo acima, onde aparecem mais as representações, um terceiro nível, um quarto, que seria o teto, que foi descoberto alguns pontilhados usados com tinta também no teto do abrigo. Nesse primeiro plano aqui do abrigo Metamorfose, né, a gente tem um painel com algumas representações. A gente consegue perceber a tinta, mas não consegue visualizar a representação. E com o auxílio do The Stretch, um aplicativo que utiliza diferentes tipos de filtros que realçam as pinturas desbotadas e apagadas, muitas figuras foram descobertas. Então, para a identificação precisa das pinturas rupestres, nós realizamos um levantamento fotográfico detalhado do abrigo, que posteriormente é tratado e analisado em escritório em 3 etapas, com análises automáticas e semiautomáticas e em programas específicos de edição de imagens. No segundo plano, a gente tem o maior painel do abrigo da Metamorfose, com mais de 5 metros de extensão e que conta com uma grande variedade de representações geométricas, zoomórficas e 230 figuras antropomórficas postas lado a lado em várias fileiras. Nos sítios arqueológicos, além das pinturas rupestres, também é possível encontrar oficinas líticas, marcas como essas, que caracterizam o momento de feitio ou de polimento de instrumentos diversos que os povos originários, esses povos que habitaram a região dos Campos Gerais até próximo de 8, 9, 10 mil anos, utilizavam para momentos de caça, de corte de carne, do couro de animais ou até mesmo da madeira. Também há essas marcas arredondadas que eles utilizavam para macerar, ou seja, esse movimento com algum outro instrumento para esmagar grãos, provavelmente, né, que eles utilizavam ou para a própria alimentação ou até mesmo pensando na caça. A descoberta do painel das araucárias, ela se deu no dia 4 de setembro de 2021. Estávamos eu e mais 2 colegas realizando o trabalho de prospecção junto ao paredão da Escarpa, em busca de cavidades naturais, também de sítios arqueológicos, né, que é o principal objetivo do projeto Espelho Piraí. E caminhando, a gente encontrou uma pequena cavidade e eu e um dos colegas paramos para fazer o trabalho de registro, de cadastro, de tomada de medidas. E o terceiro colega seguiu adiante, né, percorrendo a parede. E ele voltou, né, até nós, onde nós estávamos, bastante entusiasmado, que ele havia encontrado um sítio arqueológico, né?
Então a gente terminou o serviço lá e veio com ele, né, e nos deparamos com um abrigo sob rocha, com várias pinturas, vários painéis com pinturas diferentes, dentre eles, né, o painel das araucárias. Foi um momento de bastante emoção, de arrepio, né, porque até então nunca tínhamos registrado isso em nossos trabalhos, né, uma representação de araucária. E para nós foi muito óbvio quando olhamos para o painel da qualidade das pinturas, né, os detalhes da representação, que se tratava, né, da árvore símbolo do Paraná. As rochas que compõem o abrigo das araucárias fazem parte da formação Furnas, que apresenta uma intercalação com variação no tamanho dos grãos nessas rochas, incluindo grãos que são um pouco mais grossos. E esses grãos mais grossos acabam fazendo saliências na superfície rochosa que tornam menos propícia a preservação e também a qualidade do substrato para os painéis das pinturas rupestres. O que muda no caso do painel das araucárias é que foi aproveitada uma superfície de uma fratura geológica que deixou mais polida essa superfície, garantindo que a preservação e a qualidade dessas pinturas pudesse ser maior. O painel das araucárias não é apenas uma pintura de grande beleza e detalhe. Nós temos aqui representado um painel com continuidade e que não apresenta sobreposições invasivas das pinturas. Esta continuidade mostra que a intenção era representar um capão de araucária. Esta cena em específico representa 6 antropomorfos estilizados, possivelmente com os braços elevados, no entorno de uma araucária, podendo se tratar da representação de coleta de pinhões ou até mesmo um ritual específico. Outra cena deste painel mostram figuras que podem se tratar de pessoas ou animais, como macacos, subindo as araucárias. A exemplo desta figura, a exemplo desta figura e a exemplo desta figura. Além disso, uma outra cena ocorre no topo do painel, reunindo um grupo de figuras estilizadas de antropomorfos no entorno do que seriam este bosque de araucárias. O projeto Espelho Piraí tem proporcionado às diferentes equipes que estão desenvolvendo essas atividades acadêmicas uma série de ganhos do ponto de vista científico. Além disso, nós estamos percebendo a riqueza cultural que está associada à escarpa devoniana. Um grande destaque é o sítio das araucárias. Nós temos aqui um símbolo que, mais do que apenas local, regional, é de identidade de todos os paranaenses. E para que essas pinturas sejam preservadas, as pessoas precisam conhecer a sua importância, conhecer a sua história, porque só se preserva aquilo que nós sabemos da sua importância. Isso nos faz reforçar a necessidade de conservar o que nós temos como um patrimônio natural, um patrimônio cultural, um patrimônio que é de todos nós. Esses símbolos correm o risco de se perder. Então nós temos que fazer o nosso melhor para que nós não tenhamos a descaracterização das nossas paisagens, que nós não percamos algo que é tão importante para nós, como por exemplo as araucárias, que estão em risco de extinção. Façamos o nosso melhor para que as próximas gerações possam usufruir de cenários e símbolos tão especiais como esse.